Começar a aula, então. Então, pessoal, hoje a ideia é a gente falar da fisiologia muscular, tá? Então, a gente entender o que tem a ver os tecidos histológicos, né, que é a disciplina de histologia, mas tentar entender como que o músculo, né, como que a ideia muscular tem a ver com o tecido histológico, tá? Então, a gente vai ver como esses tecidos funcionam, como eles são, né, histologicamente falando, né, quais são as suas diferenças, porque a gente tem 3 tipos de tecido, né, muscular envolvido no nosso corpo. E quando a gente está falando em músculo, a gente está falando em tecido contrátil, a gente está falando em tecido que pode ser voluntário, mas eu também tenho alguns tecidos no nosso corpo que eles são involuntários, tá? Então, eles são considerados musculatura lisa, tá? E aí tem outros tecidos que eles são automáticos, que é o caso, então, das fibras do miocárdio, tá? E também tem outras que são o tecido muscular esquelético, que a gente controla, né? O quanto eu quero contrair, o quanto eu quero alongar esse músculo, a posição e o comprimento deles eu consigo alterar, dependendo do estímulo que eu vou dar. Então, pensando nas características gerais, a gente tem que pensar que nesses especificamente movimentos, eu tenho alguns que têm movimentos voluntários e outros que fazem movimentos involuntários. A ideia da gente pensar que eles têm células que são facilmente alongadas. Então, dependendo do movimento, dependendo da distância que ela se afasta na musculatura, na parte óssea, eu preciso também adaptar a parte muscular, porque eu tenho 2 ossos, né, se distanciando. Pensando numa maior distância óssea, eu preciso alongar essa musculatura. Então, são células totalmente alongadas. Eu tenho pouca ou mínima matriz extracelular envolvida. E aí, quando a gente pensa em matriz extracelular, a gente está falando de líquidos, né? E esses líquidos, então, eles não são constituintes especificamente do tecido muscular. A gente viu alguns tecidos até agora que têm bastante matriz extracelular, mas o músculo, né, como um todo, seja ele músculo esquelético, músculo cardíaco, tá, ou músculo liso, eles então não têm muita capacidade de ter matriz extracelular. Eles são células então que são juntas, né? Então células justapostas, aonde eu preciso de um estímulo ao longo dessa fibra muscular, tá? Ou de um estímulo contínuo ao longo dessa musculatura lisa, tá? E a origem histológica dela, igual vocês estão vendo aqui nessa figurinha aqui, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho em azul a ectoderme. Eu tenho em amarelo a endoderme. E a partir, então, né, dessas 2 extremidades, no meio eu tenho a mesoderme. E foi nessa mesoderme, lá no tecido embrionário, que se criou, então, que deu origem a um tecido muscular. Tá? Então, só para a gente lembrar lá daquelas aulas da embriologia iniciais, da onde que vem os tecidos, né? Então, o tecido muscular, independente se ele seja liso, cardíaco ou esquelético, a gente está falando em origem do mesmo lugar, que é a mesoderma. E eu tenho, gente, 3 tipos de tecido muscular no meu corpo. Tá? 3 tipos de musculaturas no meu corpo. E aí, o que eu tenho? Eu tenho tecido muscular estriado esquelético. Eu tenho tecido muscular estriado cardíaco. E eu tenho tecido muscular não estriado, que é o tecido liso, né? Bom, aí quais são as diferenças mecânicas deles, né? Então, no tecido muscular estriado esquelético, ele é voluntário, eu faço meus movimentos tracionando os ossos, ou seja, como que gera o movimento? Tracionando 2 ossos. Alguns vão se alongar, ou seja, na distância óssea aumenta, outros vão se encurtar, ou seja, essa distância óssea diminui.
gerando o nosso movimento aí, né, que a gente está fazendo sempre, então de forma voluntária. Tecido muscular estriado cardíaco, aí a gente tem que pensar, bom, o que ele faz mecanicamente, né? Ele é responsável por mover o sangue através do nosso sistema circulatório, né? Então, ejetando sangue para o corpo e fazendo a entrada desse sangue vindo, né, das veias, né, através do retorno venoso, que a gente vai ter, então, essa entrada e saída de fluxo sanguíneo lá, volume sanguíneo, né, quantidade de sangue entrando e saindo, né, do tecido cardíaco. E aí, a gente tem o nosso sistema gastrointestinal, né, com a musculatura lisa, envolvida, ou seja, tecido muscular não estriado. E aí, diferentemente do tecido muscular estriado esquelético e cardíaco, eu não tenho controle voluntário sobre esse tecido muscular não estriado. Tá? Então, ele não faz contração e relaxamento, que o tecido esquelético faz, ele não faz sístole e diástole, que o cardíaco faz, ele faz movimentos peristálticos, que são involuntários. E por que disso, gente? Porque eu preciso movimentar os materiais dentro do nosso corpo, que sejam os alimentos, né, os líquidos. Eu preciso de uma movimentação. Porque se eu paro esse sistema involuntário, se eu paro ele, se eu fadigo ele, se em algum momento ele não funciona, o alimento fica parado lá. E aí eu não tenho digestão, eu não tenho absorção, eu não tenho a remoção, ou seja, eu perco um monte, né, de processos relacionados ao sistema gastrointestinal aí, que o pessoal da nutrição está muito mais, né, habituado a falar do que, né, os outros cursos. Mas a gente tem que pensar que as movimentações do nosso corpo são tão importantes quanto a gente fazer sístole e diástole no coração, tá? Porque, bom, a gente pode ficar parado o dia inteiro, né, deitado, o tecido muscular só não vai estar contraindo. Mas eu preciso me alimentar, eu preciso fazer né, tomar água. O que acontece? Eu preciso de movimentações. Então, além dessas movimentações lá do tecido não estriado, eu também preciso, né, ao longo do tempo, que o meu coração, que o miocárdio fique fazendo sístole e diástole. Ou seja, esses dois sistemas são involuntários e eles precisam muito, né, que eles funcionem regularmente e de forma, né, bem trabalhada. Tá? Então, são 3 tipos de tecido muscular que a gente vai, então, observar as diferenças, as similaridades deles, né? Que são, né, pensando na parte histológica, quando a gente fala estriado esquelético, nossa musculatura voluntária, né? Todos, independente do músculo com grande ou pequeno volume, são células multinucleadas, elas têm um núcleo mais na sua periferia, tá? Então, elas têm estriações no citoplasma. Então, são essas as características histológicas, pensando no tecido estriado esquelético. E quando a gente vai para o cardíaco, eu tenho células uni ou binucleadas, e agora não mais multinucleadas, tá? Com o núcleo mais central, organizado no centro dessas fibras, com estriações também no citoplasma e com a presença do disco intercalar. Bom, vamos lá. O que a gente está vendo aqui, primeiro, que tem de similaridade nesses dois tecidos, tá? Que é o estriado esquelético e o estriado cardíaco, que são as estrias, né? Que são essas ideias de que a passagem, né, do potencial de ação, a passagem do eu querer eletricamente fazer uma ação eu preciso passar de uma fibra para outra. E eu tenho muitas fibras musculares numa musculatura. E, de certa forma, é isso que vai fazer com que eu consiga passar, né, essa informação, esse potencial de ação ao longo dessas fibras. E já no tecido estriado esquelético, ele tem uma particularidade que é o disco intercalar. O disco intercalar é o que garante, tá, que quando eu faça uma contração do miocárdio, ou seja, uma sístole cardíaca, né, é que eu ative todos os ventrículos. E que neste momento, que eu estou garantindo que todas as fibras dos ventrículos estão ativas, todas as fibras dos átrios estão relaxadas. Então, é um comando de, quando contrair,
contrai todo mundo. Diferentemente do que se eu for pegar, por exemplo, essa caneca, né? Eu posso pegar essa aqui. Eu posso pegar com pouca força ou com muita força. Agora, o coração, ele tem que ejetar o sangue com a maior força possível. Então, eu posso ir lá na academia e treinar supino com 5 quilos, mas eu também posso, né, se eu quiser, treinar com uma carga maior. Claro, obviamente, se eu conseguir. Agora, o coração não tem escolha. Ou contrai todo mundo, ou não contrai. Por isso que ele trabalha numa lei, né, que vocês vão aprender em fisiologia do exercício, né, que é a lei do tudo ou nada. Lei do tudo ou nada. Ou contrai todo mundo, ou não contrai ninguém. Quando não contrai ninguém, tem duas opções. Ou a gente morreu, ou ele está em diástole, que é quando toda a área, né, ventricular ou atrial está relaxada. E a ideia do tecido muscular não estriado é quando ele tem células fusiformes, um núcleo único e no centro dessas células e sem estriações, tá? Bom, então se a gente for olhar aqui um corte histológico, né, que é a ideia, a gente vai ver, então, do músculo esquelético fibras totalmente organizadas, tá? Enquanto no músculo cardíaco a gente vê que elas são organizadas, mas tem ranhuras entre elas. Vocês concordam comigo aqui? Ó, vou botar uma canetinha aqui para a gente ver. Aqui onde vai ficar em vermelho agora, tem cortes, né, transversais nessa fibra. O que é isso, professor? É o que garante que esse sinal contrátil, que esse potencial de ação passe da célula que está mais na superfície até a célula que está mais na parte interna desse coração, fazendo com que eu garanta que todas as fibras vão ser ativas, diferentemente do esquelético, né, que é onde eu posso, né, controlar o nível de contração em uma carga lá. E na musculatura lisa, agora eu não tenho essas ranhuras, né, eu tenho grandes células ali que vão fazer, né, movimentações, né, lentas, porque eu tenho um tempo para digestão, obviamente. A contração é uma contração fraca, né? E ela é involuntária. Agora, essa característica específica, tá? E a que mais destoa, né, dos outros tecidos musculares, que é a musculatura lisa. Agora, eu tenho contrações fortes, tanto no tecido muscular esquelético quanto no cardíaco. São rápidas essas contrações, ou seja, desde eu querer no sistema límbico do meu sistema nervoso central até eu fazer uma contração, ela é rápida, essa passagem, essa ação de potencial de ação. Ela pode ser descontínua no tecido esquelético, né, estriado esquelético. Por que descontínua? Porque pode contrair umas e as outras não contrair, dependendo da intensidade da carga. E ela é contínua no cardíaco, porque eu preciso contrair todo mundo. E, obviamente, né, no esquelético é voluntário e no cardíaco involuntário. Tá? Então, essas são as grandes similaridades, diferenças desses três tecidos. Bom, gente, pensando lá no estriado esquelético, né, que é o que mais a gente vai trabalhar, tá? Obviamente, quem não foi para a parte de cardio e nem para de gastrointestinal, mas a grande maioria, né, que é o que a gente trabalha com musculatura, né, da área da saúde. E aí eu tenho, então, tecido totalmente voluntário, possuindo estrias, contração rápida, e aí a nomenclatura que a partir de agora a gente faz ela faz contração e o relaxamento, tá? Então, contração e relaxamento é o que faz a ação mecânica do tecido estriado esquelético, tá? Contração e relaxamento. E o cardíaco, totalmente involuntário, porque se eu pedir para vocês, alguém, ó, agora eu vou parar o meu coração. Bom, aí não vai dar, né? Vai morrer. Né? Então, o que acontece? Ou vai ter uma parada cardíaca, obviamente, que é quando o coração, ele literalmente
né, descompassa, ou seja, ele para. Ele trabalha regularmente, de forma automática, fazendo sístoles e fazendo diástoles. Então, sístole é a contração, diástole é o relaxamento. Sístole é quando eu estou com o coração apertado lá, ejetando o sangue. E a diástole é quando esse coração, então, ele está, né, mais alargado, fazendo o enchimento, né, colocando o sangue para dentro. E na sístole, o sangue para fora. Essa contração é vigorosa, porque eu preciso de todo mundo organizado e também possui estrias. E na musculatura lisa, então, né, aqui na imagem aqui vocês estão vendo lá o alimento entrando e parando no nosso estômago, sofrendo processos, né, de mudança da sua conformação, passando pelo sistema gastrointestinal até chegar, né, se tornar um bolo fecal e, né, ser liberado lá. Mas a ideia, gente, é que eu tenho um tecido muscular totalmente liso, né, sem estrias, de forma lenta, e agora essa contração e relaxamento do esquelético, essa sístole e diástole do cardíaco, não tem aqui. Tem movimentos peristálticos, tá? Aonde vocês vão ver alguma similaridade desse tecido com a nossa vida real. Bom, uma ideia que eu dou para vocês, tá? É que quem tem aqueles aspiradores, tá? Aspirador de pó antigo, que tinha um cano, um tubo, né? Que se ligava no aspirador e vocês ficavam, então, passando no local. O nome daquilo se chama traqueia, que é aquele tubo, tá? Alongado que a gente tem. E se a gente for olhar aquele tubo, ele tem anéis, que em uma parte ele é mais largo e outra mais curto. Largo, curto, largo, curto. É assim que se, né, que se tem um aspirador de pó. O que ele faz? Suga, né, o pó, obviamente, para colocar dentro daquele recipiente lá. Exatamente o que a gente faz quando a gente coloca o alimento na boca. E ele vai passando por essa traqueia, tá? Que obviamente no nosso corpo não se chama traqueia, mas obviamente ele vai passando até chegar lá né, se tornar um bolo fecal alimento e liberar, tá? Mas a ideia é que eu tenho esses, né, tubos que vão fazendo assim. O alimento está aqui na minha mão em cima. Contrai, o alimento cai para baixo. Embaixo, aumenta essa área, porque o alimento está aqui. Quando contrai, passa para baixo. E assim vai, né, sucessivamente. Então, esses são os movimentos peristálticos. Fala, Leandro. Bom, particularidades agora pensando no tecido muscular estriado esquelético. Bom, gente, já falei para vocês aí, contração voluntária. Ele pesa 40% do peso corporal total, pensando, né, em tudo, a gente tem 40% do peso corporal total, né, pensando em estriado esquelético. O que a gente tem, então? Obviamente, ele mexe nos nossos ossos, permitindo a nossa movimentação, o nosso deslocamento, tá? Aqui a gente tem várias musculaturas no nosso, na nossa face aqui, né, na nossa cabeça, pensando então que eu posso ser e posso ter músculos ligados aos ossos, um osso no osso e um músculo, e eu posso ter músculo ligado em outros músculos, e aí eu tenho, né, por exemplo, esses músculos da face aqui, que vão me dar essas nossas movimentações. Já falei para vocês que ele é multinucleado e que eu tenho, obviamente, uma nomenclatura específica, que vocês já sabem o que é contração e relaxamento. Tá? Mais especificamente dessa nomenclatura específica, células musculares, quando a gente fala, professor, tem uma célula muscular aqui. Não, tem um miócito ou fibras musculares, tá? Então, miócitos ou fibras musculares. Já quando a gente está falando da nossa membrana plasmática no tecido muscular estriado esquelético, ele é um sarcolema, tá? Então,
só umas nomenclaturas para a gente falar, né? E pensando lá na parte histológica do nosso tecido. Então, gente, vamos olhar do nosso macro até o micro lá. E qual que é a ideia? Pensando na parte muscular, imaginem que uma célula vai fazer vocês descobrirem o que um músculo inteiro faz. Então, se vocês conseguirem entender o funcionamento de uma única célula muscular, vocês vão conseguir entender como todo o músculo funciona. Independente do volume, independente da ação. É como o músculo funciona. Tá? Então, esse músculo, o que eu tenho no braço? Né? Eu tenho fibras musculares, vasos sanguíneos, inervação, tecido conectivo. Tá? Tecido conectivo, obviamente, é o nosso tendão. E daí? E daí que eu tenho isso envolvido dentro de um tecido muscular, né? Tem vasos sanguíneos, tem inervação para me dar, né, essa ação voluntária de fazer e realizar o exercício, e também tem tecido conectivo, né, que é o tendão ali. Bom, pensa comigo, eu tenho um músculo, esse músculo tem fascículos musculares, que são fascículos que são aquelas, né, linhas aonde a gente vai ver a fibra inteira, né? Conjunto dessas fibras é esses fascículos. Então, várias tirinhas, né, desse músculo vão ser várias fibras musculares, ou seja, eu vou ter fascículos ali. E cada uma delas é uma fibra muscular. Então, vamos ver aqui. O músculo esquelético é o conjunto de tudo, envolvendo tendão, envolvendo nervo, vaso sanguíneo. Obviamente, né, que músculo é músculo, tendão é tendão, mas para fazer essa organização na nossa cabeça, tá? Se eu puxar dentro de um músculo um conjunto de fibras, um conjunto de fibras é um fascículo muscular. Um conjunto de fibras, se eu pegar fascículos musculares, se eu olhar um fascículo muscular, é um conjunto de fibras musculares. E se eu puxar um fio, por exemplo, uma, né, tira desses fascículos, eu vou ter uma fibra muscular. Tá, professor? Então, tu está me dizendo que várias fibras musculares se tornam um fascículo e vários fascículos musculares se tornam um conjunto de fascículos que é o músculo? Exatamente. Então, exatamente isso. Um conjunto de fibras musculares se tornam um fascículo, vários fascículos ou um conjunto de fascículos se torna o nosso músculo estriado esquelético, ok? É isso, tá? Bom, e agora o que eu tenho dentro de uma fibra muscular? Fala, Leandro. Bom dia. Bom dia. Então, gente, se a gente for olhar lá o nosso músculo aqui, né? Parecendo que é o reto femoral aqui, né? Nossa perna. Esse músculo é um conjunto de fascículos, tá? Se eu separar um fascículo, eu vou ter um conjunto de fibras musculares, né? Se eu pegar uma fibra muscular, eu vou ver o funcionamento dela. Uma fibra muscular, ela tem vários sarcômeros dentro da fibra muscular. Então, quer dizer que um conjunto de sarcômeros vão formar uma fibra? Exatamente. Exatamente isso. Tá, professor, mas como é que esse músculo não bagunça, ele não cai, ele não... Né? O que organiza ele como um músculo? Então, são as nossas fáscias, né, musculares. Essas famosas que vocês fazem curso de liberação miofacial. Tá? Então, o que vocês vão lá naquele curso e vão pensar que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar fazendo uma liberação. O que seria, tá, essa fáscia que vocês estão vendo aqui? Então, é um conjunto, né? Vocês vão olhar essa pelezinha aqui branca que eu tenho acima, né, da musculatura,
que vai fazer, então, vai recobrir esse conjunto de fascículos. E quem recobre o conjunto de fascículos é o epimísio. Quem recobre cada conjunto de fascículos é o perimísio. Tá? Então, vamos lá. Todos os fascículos, epimísio. Cada fascículo, cada conjunto de fibras, o perimísio. Cada fibra muscular, o endomísio. Então, eu tenho essas três fáscias que são consideradas essas fáscias aonde vocês lá no curso de liberação miofascial, teoricamente, né, vão fazer uma liberação miofacial, tá? Então agora, né, a ideia é vocês pensarem que tem um raciocínio clínico, né, um raciocínio que permita vocês a duvidar das coisas, de todas que eu falo, de todas as técnicas que existem, é que se vocês vão lá e se esse fascículo tem poder de se enrijecer, se ele tivesse o poder de se enrijecer, ele faria uma maior contração, uma maior pressão, né, nesse conjunto de fibras, nesse conjunto de sarcômeros, nesse conjunto de fascículos, enfim, que permitisse, né, o enrijecimento dessa perna. Tá? Então, essa é a teoria por detrás, né, desse curso, né? E que a ideia é que vocês façam essa liberação para soltar o que faz a organização tecidual desse tecido. Imaginem se vocês soltassem o que faz a organização tecidual desse músculo, né? Como que ficaria esse músculo, né? Ficaria com as fibras musculares uma para um lado, outra para o outro, o conjunto de fascículos ia se perder, enfim. E, na minha cabeça ia ficar uma loucura, né? Mas essa é a ideia, gente. Então, eu tenho o epimísio, o perimísio e o endomísio, que são essas fáscias que recobrem, então, os nossos músculos. Professor, eu nunca vi uma face. Já viram, sim, que quando vocês pegam coxa de galinha, por exemplo, né, que vocês vão no mercado comprar, tem uma fina camada transparente acima, né, daquela parte muscular. É aquilo a face, tá? Que está recobrindo aquele tecido muscular ali. Tá? Então, a função desse tecido conjuntivo é manter as fibras musculares unidas. Então, imaginem que num curso de liberação miofascial, o tecido conjuntivo que mantém as fibras unidas, vocês iam liberar ele. Será que essas fibras musculares iam continuar unidas? Não me parece bom desunir fibras musculares, né, gente? Então, fazendo com que a força contrátil individual atue no músculo e a gente faça uma transmissão, né, dessa contração para os tendões, porque tendões são passivos, né? Eles não produzem a força, eles sofrem a força, tá? Ligamento superiósteo também. Bom, gente, agora a gente vai pegar um conjunto de sarcômeros, vamos olhar cada fibra, que um conjunto de sarcômeros me dá uma fibra, várias fibras me dão fascículos, tá? Agora, se eu olhar uma célula, uma fibra muscular, o que eu vou ter? Aquela parte dos núcleos que a gente já conversou. Se eu puxar, então, e olhar histologicamente, eu vou ter fibras musculares que contêm muitas miofibrilas, elas são alinhadas e estão em paralelo a esse músculo, né? Então, se eu olhar numa microscopia, imagine que eu vou ter a parte transversal aqui, vocês podem fazer um corte na carne de forma transversal, vocês vão ver essa primeira imagem aqui. É esse o jeito que vocês cortam a carne, né? Esse jeito que a gente tem no nosso músculo se a gente olhar transversal. Já se a gente olhar longitudinal, a gente vai ter esse conjunto de fibras aqui, organizadinhas, bonitinhas ali, né? Então quer dizer que lá o churrasco que vocês fazem, tem lá todo mundo, né? O cara que se acha churrasqueiro diz, não, essa carne tu tem que cortar contra a fibra ou a favor da fibra. Então, o que ele está querendo dizer? Que ele está querendo fazer um corte transversal, onde eu vou ver essas fibras, né, de frente, ou eu vou ver essas fibras de lado, que é de forma longitudinal. Tá? Se eu pegar uma fibra longitudinal e olhar como que ela
né, olhar a ideia dela, ela vai ter estrias transversais com umas coisas que são mais escuras ali na foto e outras que são mais claras. Faz sentido? Bom, para mim faz. Tem coisas que são mais escuras e que são mais claras. O que quer dizer isso? Quer dizer, nessa imagem aqui, as estriações dessas miofibrilas, elas são repetidas sequências de sarcômeros. O que a gente está vendo aqui, gente? Um microscópio eletrônico, tá? E eu estou vendo um monte de sarcômeros aqui. Nesse momento, a gente está vendo o que, pessoal? A gente está vendo um preto, a gente está vendo uma coisa muito escura, uma coisa mais ou menos escura e uma coisa muito clara, né? Então, preto, um cinza e um branco. No meio da parte branca, eu tenho um risco preto. O que é aquilo ali? Então, a gente vai começar por partes, ver. Olhem para a parte branca. Nessa parte branca, eu tenho um corte preto no meio. O que é isso? É o que delimita um sarcômero. No meio das partes brancas tem uma parte preta, e isso é a delimitação de um sarcômero, ou seja, é o início e o fim de um sarcômero. Tá? Por que tem uma parte que é branca e por que tem uma parte que é escura? Porque uma parte branca ela é isotrópica e a parte escura é anisotrópica. Tá? Então, se a gente olhar no microscópio, a gente consegue ver o que está mais claro, isotrópico, o que está mais escuro, anisotrópico. O que está mais claro, que é esse isotrópico, ele é igual à luz, ou seja, a gente consegue olhar e essa luz retorna para o nosso olho. Ou seja, não tem nada lá dentro. Tá? Vamos fechar assim, ó. A gente está tentando olhar para algo que não tem nada, ou tem pouca coisa. Agora, se a gente olha para uma parte que é mais escura, quer dizer que tem muitas proteínas ali dentro, muita coisa ali dentro. O que é isso? Uma parte onde a luz do microscópio do nosso olho vai e ela não retorna. Por isso que não retorna, fica escuro. É assim que é o funcionamento, por exemplo, de um ultrassom, né, que vocês fazem lá a gravidez, para olhar a qualidade muscular. É assim que vocês fazem para olhar um microscópio, a parte histológica de uma célula. Quando a gente coloca o microscópio e olha uma célula e consegue detectar que ela é mais clara, faz sentido que não tenha tantas coisas ali dentro. Já que se tem tantas coisas, a densidade desse local aumenta e a parte anisotrópica se torna, né, mais evidente, que é uma parte escura. Show de bola. E aí, gente, o que eu vi ali? Eu sei os limites dos sarcômeros agora, que é entre a parte clara. A gente vai ter o quê? Entre a parte clara, a gente vai ter, obviamente, um risco preto, que é a delimitação de um sarcômero. Então, se eu pedir para vocês uma delimite um sarcômero, a gente já sabe onde está. Então, sarcômero, pessoal. O que é um sarcômero? É a nossa menor unidade contrátil. É uma célula muscular. Sarcômero, a definição de sarcômero é menor unidade contrátil. Se eu consigo entender o que é a menor unidade contrátil, eu vou claramente saber o que todo o músculo faz. Se eu souber o que um sarcômero faz, eu consigo saber o que todo o músculo esquelético faz. Então é uma parte mais fácil, porque um conjunto de sarcômeros vai se tornar um conjunto de fibras, né? Obviamente, um conjunto de fibras, lá o meu músculo inteiro, né? Reduzindo já o nosso conhecimento aí mais simples. Bom, agora vamos delimitar, então. Então, se a gente olhar nessa imagem aqui, eu tenho um sarcômero, né? Eu tenho aqui a parte branca, outra parte branca, e eu tenho a delimitação dele. Bom, eu tenho dois sarcômeros aqui, né? O que acontece, pessoal? Vamos lá, a gente tem que ver que eu tenho a limitação deste sarcômero
Opa! A canetinha ficou no lugar errado aqui. Vamos de novo. Deixa eu só pegar um marca-texto aqui. Cor preta. Eu tenho, então, a delimitação. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando pensar o que é um sarcômero. Delimitem as extremidades de um sarcômero. Então, eu tenho uma extremidade aqui, uma extremidade aqui e uma extremidade aqui. Quantos sarcômeros eu tenho? Então, eu tenho um sarcômero aqui, delimitado por duas linhas Z, delimitado por duas extremidades. E eu tenho outro sarcômero aqui, ó, dessa extremidade até essa. Perfeito. Como que eu sei delimitar um sarcômero com a nomenclatura dele? Delimitar um sarcômero, então vocês já sabem que são os limites, as partes mais externas dele, que são denominados linhas Z. Então, tudo entre duas linhas Z, eu tenho um sarcômero. Então, se a gente olhar uma linha Z aqui, uma linha Z aqui, entre linhas Z, eu tenho um sarcômero. Eu também tenho uma linha Z aqui e outra aqui. Outro sarcômero. Então, na imagem aparece dois sarcômeros, né? O que mais que eu tenho, gente? Dentro de um sarcômero, ou seja, tudo aqui, eu tenho, tá, aquela parte onde eu falei para vocês que ela não aparece, né? Ela não aparece lá no nosso microscópio, ou seja, ela fica mais escura. Então, a banda A, e a gente já vai ver o porquê a banda A, o nome da banda A se chama anisotrópico. Olha só, anisotrópico. A luz não volta. Mas por que, professor, eu não consegui entender porque a luz não volta? Olha só o que eu tenho no local da onde é escuro. Eu tenho essa ideia aqui, ó, ou seja, eu tenho muita proteína contrátil aqui, ó, onde eu estou pintando em amarelo para vocês. E se eu tenho muita proteína contrátil, quer dizer que a luz, quando chegar ali no microscópio, vai bater e vai parar ali, ó, não vai voltar. Tem muita coisa. Então, delimitação de um sarcômero são as duas linhas Z. Tudo que tem dentro dessas linhas Z está dentro de um sarcômero. Eu tenho dentro de um sarcômero uma parte chamada banda A, que é a banda anisotrópica. E entre essa banda, né, A, eu tenho bandas I, que são isotrópicas. Olha só, gente. Então, aqui nessa parte que eu vou começar a pintar para vocês, não parece ter grandes proteínas aqui, ou seja, a luz batia nesse local e retornava. Banda I isotrópica, igual a luz. Tá? Então, agora a gente já sabe, né, as organizações histológicas de um sarcômero. Onde tem muita coisa, banda A, anisotrópica. Onde não tem quase nada, banda I, isotrópica. Linha Z é o que delimita as extremidades de um sarcômero. Beleza? Tranquilo. Vamos avançando. O que mais, gente? Delimitamos, então, um sarcômero aqui. Eu vou botar de outra cor aqui. Um azul escuro. Delimitamos um sarcômero aqui perfeitamente. Já sabemos que tudo dentro é um sarcômero. Banda A, anisotrópica. Banda I, isotrópica. Então, banda A, anisotrópica, muita coisa dentro. Olha aí, a caneta não está me ajudando hoje. E a banda I, isotrópica. Né? Delimitem a banda A, delimitem a banda I. De novo, caneta. Ok. Bom, gente, o que mais a gente tem, né? Banda I, delimitada perfeitamente.
E isotrópico. Isotrópico à luz polarizada. É onde eu tenho filamentos de actina. A gente já vai ver, mas já pensem que filamentos de actina. Banda A é onde eu tenho aquelas muitas coisas lá, que está sobrepondo a actina também, mas eu também tenho miosina, ou seja, uma parte mais muscular, vamos pensar assim, dentro lá, miosina, tá? Então, pensem comigo, banda A, anisotrópico, actina e miosina. Banda I, somente actina. Ou seja, eu tenho mais coisa no meio desse sarcômero, e se eu tenho mais coisa no meio desse sarcômero, eu tenho mais actina miosina. Então é assim que é a organização histológica, gente, dessa sobreposição de actina e miosina aqui, ó, nessa imagem aqui embaixo. Então, se a gente for pensar nas linhas Z que conectam, tá? Que tudo dentro é um sarcômero, é as extremidades do sarcômero é a linha Z. Ligados na linha Z até um meio do sarcômero, eu tenho agora que pensar no que eu tenho ali, que é a nossa actina. Então, nessa organização aqui, onde eu vou fazer em vermelho para vocês, eu tenho somente actinas. Actina liga a linha Z até o meio de um sarcômero. A actina liga a linha Z até o meio do sarcômero. Então, ela é ancorada, ela é escorada na linha Z. Tá? Ela está grudada na linha Z e vai até o meio de um sarcômero. O que mais? Dentro desse sarcômero, parece que é algo que vem do meio para as pontas. Aquilo ali é miosina. Então, do meio para as pontas, miosina. Das pontas para o meio, actina. Tá? Professor, o que eu tenho dentro desses filamentos de actina? Dentro dos filamentos de actina, então eu tenho a actina, eu tenho a troponina e eu tenho a tropomiosina, que a gente já vai ver na sequência bonitinho, toda a organização. E na miosina eu só tenho a miosina lá, que é mais fácil. Beleza, então agora vocês já sabem olhar essa imagem e ver que eu tenho uma linha Z aqui e outra linha Z aqui. Show de bola. Tudo que está dentro, um sarcômero. Eu tenho que pensar que de uma linha Z até o meio de um sarcômero, o que eu tenho? Eu tenho a actina. Então, a gente está vendo aqui organização aqui, ó, de actinas, ó, em preto ali que eu estou pintando para vocês de vinho ali, né? Da extremidade até o meio, ó. Da extremidade, que é a linha Z, até o meio. Da extremidade até o meio. Do meio, ou seja, da linha M média, M média, né? Da linha M para as extremidades, ou seja, conectando a linha M para as extremidades, eu tenho a nossa miosina. Quando eu olho no microscópio, eu tenho dois jeitos de olhar, que é a banda A, que é quando eu tenho a anisotropia, que é quando a luz vai e não volta, ou seja, tem muita coisa, ó. Tem a miosina, que é grande, e tem também filamentos de actina aqui, ó, no meio. Quando eu olho só a extremidade do sarcômero, eu vou ter o quê? Eu vou ter só a banda I, isotrópica. Então, o nome é bem sugestivo. Então, o que conecta um sarcômero inteiro são duas linhas Z. O que conecta a linha Z à actina, então, é a banda I. E o que conecta a banda medial com a nossa miosina e também a actina é a banda, então, A, que é a anisotrópica. Tá? Bom, tu falou que a actina é conectada com a linha Z. Show de bola. E a miosina?
A miosina é conectada da linha medial, ou seja, é um filamento que ultrapassa, que está no meio, né, dessa linha média, e que ela não está solta ali. Ela está conectada com essa parte aqui que começa em verde, depois tem vermelho, rosa, né? Que são as nossas titinas. Tá? Então, o nome usual da conexão da miosina com a linha Z, ela se chama de titina. Tá? E ali as cores são só classes, tá? De diferentes proteínas ligadas, né, nessas titinas. Então, vamos lá, gente. Titina é o que liga a linha Z a uma miosina. E é isso, perfeitamente. Tá? Que aqui tá, né, para vocês olharem bem, ó, nesses dois quadrados aqui, né, eu tenho as nossas titinas aqui, ó, conectando a linha Z na linha, na miosina, tá? Beleza, galera. Então, duas linhas Z, um sarcômero. Show de bola, estão craque, né? E aí tem ali escrito para vocês ali, bonitinho, tá? Uma organização. Sarcômero, duas linhas Z. Agora vamos para a troponina, que é o filamento fino, que eu vou ter a actina ali dentro. Então, a gente vai falar em filamentos finos. Bom, filamentos finos, eu tenho que olhar ele, que está conectado lá na linha Z, né? Legal. O que ele tem, gente? Eles são várias, tá? Então, vamos pensar assim, ó, monômeros de actina, várias bolinhas soltas. Então, são monômeros de actina que elas são soltas. Só que por atração, elas são ligadas umas nas outras. Então, eu começo a ligar esse conjunto de monômeros de actina, fazendo além do mais, além disso, ela começa através de um fio que se chama tropomiosina a ligar essas bolinhas que são os monômeros de actina. Então, essa tropomiosina enrola, né, enovela, um nome, né, bioquímico, histológico mais bonito, faz o enovelamento desses monômeros de actina. Tá? Então, eu tenho lá monômeros de actina totalmente soltos. Agora, eu tenho a tropomiosina, que é a linha amarelo, que vai fazer o enovelamento desses monômeros de actina. E eu também tenho um conjunto de troponinas, que depois a gente vai ver o que elas fazem mais especificamente. Mas um conjunto, um filamento fino montado, organizado, ele é o conjunto desses monômeros de actina, ligados a essa parte em amarelo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que são a tropomiosina, e acima ali em azul, tá? Que eu estou pintando para vocês em vinho aqui, em cor de vermelho, né? É a troponina. Tá? Qual é a constituição de um filamento fino? Monômero de actina, troponina e tropomiosina. Tropomiosina é o que dá o enovelamento nos monômeros de actina e a troponina a gente já vai ver a seguir. Tá? Bom, isso é filamento fino? É. O que mais que eu tenho? Eu tenho miosina ali dentro, lembra? Então, o filamento grosso é a miosina. Por que filamento grosso? Porque ela é mais grossa. Por que ela é mais grossa? Porque quando eu olho o microscópio, eu vejo a banda A, anisotrópica. E ela vai à luz e não volta, anisotrópica. Por quê? Porque tem muita coisa ali dentro, porque ela é um filamento grosso, porque é constituído de miosina. Como que se dá essa organização da miosina, né? Desses filamentos grossos aqui. Então, o que eu tenho, gente? Eu tenho a miosina, tá? Que é esse em verde aqui. E agora a gente vai falar da troponina, que é do filamento fino lá. Então, elas vão fazer uma ligação, por isso que a gente tem que falar dos dois um pouquinho. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem a miosina e eu tenho cabeças nessa miosina. Essas cabeças vão fazer
uma ligação da miosina com a troponina. Então, é aí que a gente tem a conexão, ou as chamadas pontes cruzadas, que a gente vai chegar lá, que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conectar essas cabeças de miosina na troponina e vai fazer com que a gente consiga, então, ter uma organização, tá, bonitinha lá do nosso ponte cruzada. Então, o que a gente tem? A gente tem moléculas, ou seja, filamentos de miosina, tá, que vão fazer, então, essa conexão. Como que se dá, então, essa conexão? Vamos lá, gente, ó, preste atenção. No repouso, eu tenho as cabeças de miosina que vão estar paradas ali. Eu tenho a troponina, que vai estar acima da tropomiosina. Tropomiosina é esse fio aqui que enovela as actinas, que vai dar aquela configuração lá. Beleza. Então, eu tenho a tropomiosina, que está fazendo, né, o enovelamento das actinas, e acima dela eu tenho a troponina. Perfeito. O que acontece com a troponina, gente? Então, em uma contração, tá? O que acontece? Quando eu vou liberar cálcio, esse cálcio chega na troponina. Essa troponina, ela tem 3 organizações. Uma delas é o receptor para cálcio. Se eu tenho um receptor para cálcio, quer dizer que na presença de cálcio, eu vou mudar a organização dessa constituinte, que é a troponina. Então, o cálcio chega na troponina e ele vai fazer o quê? Mudar a sua configuração. Vocês estão vendo aqui onde está o C? Agora, vocês estão vendo aonde está o C aqui? Faz sentido para a gente que ela rodou, que ela foi para baixo, que o C girou para baixo? Faz sentido que esse T aqui, que estava aqui, ele foi mais ou menos para cima? Então, ele rodou, né? O que acontece quando ele roda? Ele está ligado, a troponina está ligado na tropomiosina. Então, na ideia de eu mudar a troponina, eu estou mudando a tropomiosina. Então, a ideia é, em uma contração, quando o cálcio chega na troponina, ele desloca a tropomiosina. Vamos ver, então, isso? Onde que a tropomiosina está aqui? Ó? Acima dessas actinas. Onde que a troponina está agora? Desceu. Onde que a tropomiosina foi? Para baixo. Para baixo. Então, gente, em uma contração, o cálcio se liga na troponina C, desloca a tropomiosina, e aí a gente vai ter o seguinte, nas actinas, eu tenho o local perfeito para a cabeça de miosina se ligar. Só que eu falei para vocês que a tropomiosina estava escondendo este local. Imagina que eu tenho um local nas actinas aonde essa cabeça de miosina vem. O que acontece? Essa tropomiosina esconde esse local. Eu só consigo liberar esse local quando a tropomiosina for para o lado, ó, fazendo esse movimento. Senão ela está fechada. Como que eu consigo fazer essa liberação? O cálcio precisa se ligar na troponina, deslocando essa tropomiosina, expondo esse local, que se chama sítio ativo, e aí sim a cabeça de miosina vai estar pronta para se ligar. Então, eu tenho uma conexão, uma ponte cruzada da cabeça de miosina com o sítio ativo da actina. Por isso que a gente fala, a gente tem uma interação da actina com a miosina. Perfeito, é isso aí. Só que essa cabeça de miosina só tem que se conectar quando o cálcio for chegar na troponina. Imaginem se isso fosse a livre demanda, ou seja, toda vez que a gente quiser que uma cabeça de miosina conecte, a gente vai ter um movimento. Olha só,
eu vou ter movimentos involuntários, então. Por quê? Porque está sempre chegando cálcio, está sempre deslocando a tropomiosina, está sempre expondo o sítio ativo, vai ter sempre contração. Na verdade, não é assim. Quando eu quero realizar o movimento, quando a troponina se liga no cálcio, desloca a tropomiosina, cabeça na dimiosina, vai chegar lá no sítio ativo da actina e se conectar para gerar contração muscular. E aí a gente então tem uma hidrólise do ATP, né, relacionada à energia, e a gente vai gastando energia ao longo, né, dos nossos dias ali, das nossas ações, tá? Então, dá bem para ver aqui, ó, que esse C está mais para baixo, deslocando a tropomiosina, e que nessa imagem aqui, essa troponina estava com outra configuração, estava mais para cima, né, e aquele sítio de ligação estava escondido ali. Então, uma organização que tem que ficar clara na cabeça de vocês é: eu tenho interação do filamento fino com o grosso. Filamento fino, actina, troponina e tropomiosina. Filamento grosso, miosina. Como que é a organização? Cálcio se liga na troponina C, desloca a tropomiosina, expõe o sítio ativo na actina e a cabeça de miosina vai estar ligada, então, para fazer, né, a contração muscular. Quando eu tenho, então, uma contração rigorosa, uma contração forte, quer dizer que eu tenho mais cabeças de miosina conectado a mais sítio ativo. Quer dizer que o cálcio chegou em mais troponinas. Quer dizer que eu tenho um deslocamento maior de tropomiosina. Sim? Então, aqui a gente vê, pessoal, ó, exatamente, né, a movimentação de uma cabeça de miosina puxando, então, o músculo para se encurtar. E aí, quando esse músculo se encurta, quer dizer que eu tenho a contração muscular. Músculo se encurtou, quer dizer que as cabeças de miosina estão puxando a actina. Quer dizer que o filamento grosso puxa o filamento fino. Puxando o filamento fino está conectado com quem? Com a linha Z. Puxando essas linhas Z, o encurtamento do sarcômero acontece. Encurtando um sarcômero, eu encurto o músculo inteiro. Então, por isso que eu disse, se vocês souberem o que acontece em um sarcômero, vocês sabem o músculo inteiro. Um sarcômero com linhas Z próximas, encurtamento, contração. Linhas Z mais afastadas do que deveriam, alongamento. Tá? E a gente tem um ciclo bem específico da contração, né? Que é do relaxamento. É quando eu tenho, então, a cabeça de miosina se liga em uma actina, eu tenho uma ponte cruzada, né? Uma ponte transversal que vocês queiram, né, pensar lá. O que acontece, gente? Depois eu tenho lá, né, um fosfato inorgânico que é gerado no ciclo de contração, inicia o movimento da força. Então eu tenho deslocamento, tenho o encurtamento. Cabeça de miosina gira e se dobra, né, que a gente sabe porque ela vai fazer essa aproximação das linhas Z, desliza em direção à linha M, ou seja, ela está indo para dentro. Em seguida, o ADP é liberado, né? Adenosina difosfato. Depois, o que acontece? Eu volto, né, para o repouso, para relaxar, e aí depois acontece toda vez que eu vou ter uma contração, né, de novo. E aí, todo mundo ensina vocês a como é uma contração. O que não ensinam vocês é como é um relaxamento. E por que relaxar precisa ser específico? Porque relaxamento muscular, né, eu contrair, depois do contração eu tenho relaxamento. Por que precisa, gente? Então, eu preciso pensar que eu tenho túbulos T, né, nesse músculo esquelético, e esses túbulos T, eles vão fazer com que esse potencial de ação, ou seja, eu querer realizar uma contração, vá até a parte mais interna da musculatura. Então, o túbulo T, túbulo transverso, ele é transversal ao músculo.
ele liga o potencial de ação que está chegando na superfície e vai em todas as fibras musculares, né, até chegar nas partes mais internas musculares. O que eu falei para vocês lá do cálcio? Que o cálcio precisa chegar na troponina. Só que depois de uma contração, esse cálcio precisa desligar da troponina. Senão a gente ficaria contraído para sempre. E não é assim que funciona, né? O que acontece? Quando esse cálcio desliga da troponina, ele fica perdido, o que ele faz? Ele precisa retornar para a casa dele, né? Ele precisa retornar para o local onde o cálcio é organizado, é produzido. E onde é esse cálcio? Onde o cálcio é produzido? No retículo sarcoplasmático. Então, da onde veio o cálcio que se ligou na troponina? Do retículo sarcoplasmático. Ele precisa sair do retículo sarcoplasmático, chegar na troponina. Depois que ele... Fala, Leandro. Eu ia perguntar realmente isso aí, o cálcio, daí o que ficaria, né? Mas o senhor acabou de explicar, ele retorna então para o retículo. Isso, ele retorna para o retículo sarcoplasmático. Só que o que acontece? Eu sempre tenho mais no retículo sarcoplasmático. Então, o que acontece? Ele é liberado para a troponina. Beleza. Só que quando ele volta contra o gradiente de concentração. O que eu quero dizer? Tem mais ali sendo produzido do que ele voltando. Então, gente, eu preciso de uma bomba que é parecida com a bomba de sódio e potássio que vocês conhecem, que o nome dela é uma bomba cerca, que é o que vai fazer o cálcio ser empurrado para dentro do retículo sarcoplasmático novamente. Porque se essa bomba cerca não funciona, o cálcio fica acumulado na nossa musculatura. A gente fica mais rígido, por exemplo. Né? Então, o que acontece? Esse cálcio, essa bomba cerca, precisa funcionar para o cálcio sair, né, de um ambiente mais livre, que é a musculatura, e retornar para o retículo sarcoplasmático lá. Tá? Então, essa entrada, né, do cálcio para a troponina, desloca a tropomiosina, cabeça da miosina pode se ligar lá na actina e fazer uma contração. Depois disso, depois de uma contração, eu tenho relaxamento. Esse cálcio vai entrar pela bomba cerca no retículo sarcoplasmático novamente. Tá? Então, a gente aqui tem uma imagem ali, ó, de um ATP fazendo, então, a quebra desse ATP, fazendo o deslocamento do filamento fino, fazendo a aproximação das linhas E, encurtamento, contração muscular. Depois, o relaxamento. Então, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Tá? E aí, a ideia agora, né, é a gente ver lá disco ou linhas E. Eu já sei agora as extremidades do sarcômero. A linha média, tá? Banda escura, banda A. Banda clara, banda I. Banda I, isotrópico. Não tem muita coisa lá. Banda escura, A. Anisotrópica. Não é igual à luz, então é porque tem muita coisa lá dentro, tá? Isso é relacionado com um sarcômero. Então, gente, tudo que eu falei aqui, né, tem em vários livros, em várias teorias, se chama teoria do filamento deslizante. É esse filamento que vai, né, fazendo com que as linhas E encurtem. Se uma linha Z encurta, várias linhas E vão encurtar, vários, né, músculos vão encurtar, fazendo a tração desses ossos. Beleza? Então, durante uma contração, os dois tipos de filamento conservam seu tamanho original. Né? Então, eu tenho lactina, eu tenho a miosina, elas ficam iguais. O que muda é a distância das linhas E. Elas se aproximam, fazendo, então, a aproximação, o encurtamento, tá, muscular. O que mais, gente? Né? Eu tenho... Tudo que eu falei é mecânico, né? Tudo que eu falei é algo que acontece no nosso músculo. Mas para o músculo contrair, eu preciso do meu sistema, né, nervoso, porque o sistema estriado esquelético, ele é voluntário. Eu preciso querer fazer. Então, vamos lá.
qual que é o papel do potencial de ação? Como é que esse músculo contrai? Então, veja que eu tenho lá, né, no meu músculo, eu tenho actina, miosina, né, que é filamento fino, filamento grosso. E esse estímulo de potencial de ação, que é o que, né, chega com os neurotransmissores ali mandando eu ativar, né, o músculo, eles precisam se internalizar para contrair todo mundo e não só o músculo da superfície, né? O que acontece? Esses túbulos que eu falei antes, transversais, vão internalizar esse estímulo. Quando o estímulo do potencial de ação internaliza para dentro do músculo, quando o estímulo do potencial de ação entra para dentro do músculo, ele passa pelo retículo sarcoplasmático. Quando ele passa pelo retículo sarcoplasmático, libera cálcio. E aí vocês já sabem que o cálcio vai lá para a troponina, né? E aí quando esse cálcio ligado na troponina desloca a tropomiosina, né, expõe o sítio ativo, cabeça de miosina vem, se liga, traciona as linhas E, encurta o músculo, contração muscular. Então, túbulos T são muito importantes para a gente fazer a internalização desse estímulo, passando pelo retículo sarcoplasmático para a liberação de cálcio. E é isso que a gente tem uma imagem histológica aqui, olhando os túbulos transversais, ó, que é onde eu tenho, né, o potencial de ação passando nessa linha vermelha aqui, e ele vai para os lados, né, conforme vai distribuindo, então, esse sinal elétrico, esse impulso elétrico, ele vai sendo distribuído através dos túbulos T para várias partes musculares. Tá, gente, então, né, no último slide aqui, é a gente pensar num passo a passo. Eu tenho um músculo relaxado. Músculo relaxado, cálcio está dentro do retículo sarcoplasmático. Então, o cálcio não vai fazer contração, não vai chegar na troponina. Quando eu tenho um impulso nervoso, quando eu quero fazer um movimento, quando eu preciso contrair a perna, eu estou mandando um impulso nervoso lá para a perna, eu altero essa permeabilidade do retículo sarcoplasmático, ou seja, eu abro, né, a porta dessa casa, que está o cálcio lá dentro, e aí ele vai sair. Esse cálcio se libera, né, no sarcolema, no sarcoplasma, ele vai chegar lá, né, para fazer a liberação da actina, ou seja, o cálcio se liga na troponina, desloca a tropomiosina, ativa a actina. Essa actina desliza sobre a miosina, encurta as distâncias da actina, encurtando as linhas Z, e aí ATP, né, contração e relaxamento. Então, a ideia é a gente pensar, né, num passo a passo do que acontece com o músculo relaxado histológico, do que acontece com o músculo em contração, também de forma histológica, né? Então, esse é o passo a passo aqui de como a gente vai passar por toda a nossa faculdade pensando como o músculo produz força, como o músculo resiste ao movimento, como o músculo, então, quer, então, realizar esse tipo de ação, né, gente? Então, a gente continua, né, na aula que vem, pensando, né, mais nessas estratégias